Abra comigo aí a palavra do nosso Deus, Salmos número 90. Vamos estar lendo nesta tarde a poderosa palavra de Deus, viva, edificante, transformadora. Então vamos lá, vamos ao texto. Essa mensagem ela tem um título: A fraqueza do homem e a providência de Deus. Olha só, interessante. A fraqueza do homem e a providência de Deus. Quando o homem reconhece que é fraco, que é dependente, aí Deus manifesta o teu braço forte, o teu escudo, a tua proteção, dando solução para os problemas. Mas quando o homem reconhece que precisa, que carece, que necessita urgentemente da presença do Todo-Poderoso. Quando o homem se exalta, recusa, acha que é alguma coisa e começa a confiar em si mesmo, no teu braço forte, nos teus amigos, nas pessoas influentes, ele começa a distanciar de Deus. Ele começa a não depender de Deus. Mas vamos hoje pregar sobre um homem que dependia totalmente de Deus e mostrou isso na prática. Nas horas mais difíceis, caótica, na dificuldade, ele clamou, ele buscou o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós temos que aprender com este homem, o legado que ele deixou. Vamos ler comigo então o texto. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição, e dizes: volvei-me, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. Tu o levas como corrente de águas, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce, floresce, e à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste nossas iniquidades, os nossos pecados oculto à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, e acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira, enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Palavra forte. Vamos estar falando sobre isso hoje. Discorrer esse texto para o nosso entendimento. Antes de eu pregar a palavra de Deus, feche seus olhos. Vou estar orando nesta tarde. Pedir ao nosso Deus que nos revela, que fala conosco, nos ensina como viver a tua palavra. Pai querido, Deus amado, Deus bendito e poderoso, Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, de Moisés, de Elias, de Eliseu, nesta tarde nós invocamos ao Senhor. Fala conosco, nos revela, Pai. Queremos ser essa daqui cheio, renovados, edificado com a tua palavra. Pai querido, Deus amado,
tira todo impedimento, embaraço, dificuldade, mas nos revela a tua santa palavra. Em nome de Jesus, que assim seja. Queridos, este salmo fala de um grande homem de Deus, escolhido desde o ventre da mãe dele, para ser missionário, para anunciar a palavra de Deus, para libertar o povo que estava escravo no Egito, sofrendo, lamentando, vivendo da pior forma, da pior espécie. Esse homem libertador é uma figura de Cristo que vem libertar a humanidade, desfazer de toda a obra do diabo. Esse homem, Moisés, que quer dizer tirado das águas, um homem escolhido por Deus para fazer a diferença numa nação corrompida, caótica, dominada pelo rei Faraó, que escravizava o povo de Deus. Mas Deus, ele tem uma aliança com o teu povo, de geração em geração, ele tem cuidado dos seus. O homem, querendo ou não, o amor de Deus é muito grande, a fidelidade de Deus é extraordinária, não tem como explicar. Mas também, quando ele fica furioso, irado, ele despeja no homem a ira, aí o homem sofre. Por isso, não podemos provocar a ira do Senhor, mas crer, estar com Ele por todo o tempo, adorá-lo, reverenciá-lo. Para entendermos um pouco mais, para a compreensão de todos, José, governador do Egito, levou sua família para habitar com ele ali. Aí foram crescendo, José morreu, foram crescendo, multiplicando ali no Egito, fazendo ali uma grande nação. Mas aí os egípcios começaram a observá-los e começou a murmuração, reclamação, questionamento. Vamos comigo lá? Êxodo capítulo 1, versículo 6, a seguir. E tendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram-se muito e multiplicaram e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo a guerra, ele também se junte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Começaram a criar um complô contra o Filho de Deus. Essa perseguição é antiga, que você passa hoje. A rejeição, a perseguição, é antigo isso. O povo ímpio não gosta do povo de Deus, a tolera. Foi assim desde a antiguidade e não se mudou. Por isso, nosso compromisso, nosso negócio é estar com Deus, o Senhor da glória, e se unir uns com os outros, porque a peleja é grande contra nós. Sempre houve perseguição e sempre haverá perseguição. Aí começaram a pôr atributos, peso, dificuldade, afligir eles, porque tinha medo deles se aliasse ao inimigo dos egípcios e fizesse um exército numeroso. Criação do inimigo, setas malignas. Desde o começo foi assim, o inimigo sempre atuando na mente do ser humano para aplicar a vontade das trevas. Foi assim com Caim, foi assim com Eva e com muitos outros.
ele joga na mente, joga seta, e a pessoa dá espaço e pratica o que é errado. Aí vem a consequência. No versículo 13, os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhe fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os serviam com dureza. O nosso Deus é um Deus que vê tudo. O que você está passando hoje, irmão amado, irmã, Deus tem contemplado a tua perseguição, a calúnia, difamação, a escassez, a dificuldade, o choro, a tua lágrima, a rejeição. Deus tem contemplado. Nós servimos um Deus, amada igreja, que vê tudo. Não se desespere, creia, o nosso Deus tem a última palavra. Clama a Ele, como falou Jeremias 33, versículo 3, clama a mim, respondeste-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Clama a Ele. O que é um clamor? É uma oração com desespero. Eu quero, eu preciso, eu necessito urgentemente, eu careço do socorro de Deus. Por isso que o salmista nos escreveu no Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele estava em aflito, estava em aperto, desesperado, oprimido ali, com a opressão maligna dos inimigos. Mas ele acreditava, ele cria no recurso de Deus, ele cria no socorro de Deus. Aí o Deus usou a própria boca do salmista para dizer, para relatar e chegar até o nosso coração: o meu socorro, ele vem de Deus que fez os céus e a terra. Ele não mudou, ele é santo, ele é perfeito, poderoso, ele tem o seu braço forte. Não tem, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Ele é poderoso, não há reis que possam impedir a tua manifestação. Aleluia, glória a Deus. Por isso que o salmista nos escreveu no Salmo 70, vamos comigo lá? Olha só o que diz o texto. Ele tinha pressa, ele queria o socorro de Deus, ele queria a ajuda do Todo-Poderoso. Apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor. Apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram minha alma. Tornem atrás e confundidos-se os que desejam mal. Voltem as costas, cobertos de vergonha, os que dizem: o nosso Deus é um Deus de socorro. Você está passando hoje, amada igreja, acredite, suplica a Ele, peça a Ele direção, dobra o teu joelho e peça a Deus discernimento das coisas, que afasta o inimigo da tua vida, que você viva plenamente na presença do Senhor. O inimigo pode levantar, mas ele se levanta para cair, que o nosso Deus é vivo e poderoso. Por isso o salmista escreveu no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio, aleluia. Igreja, não podemos perder o foco, mas avançar, caminhar
em direção das trevas e repreender em nome de Jesus. Só mesmo nos fala, porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Você não está sozinho, Ele está conosco. Então não desespere, não se afadiga, mas creia, acredite, usa a fé, porque sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. Temos que ter certeza a quem estamos servindo, que tem pessoas aí, multidões e multidões, no vale da indecisão, achando que está servindo ao Deus, mas não está. Fala em Deus, professa Deus, mas a prática está totalmente adversa, não está firme. O salmista, ele foi bem claro e categórico, expressivo em explicar assim, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Está na luta, mas tem descanso em Deus. Está na aflição, mas Ele é o nosso remédio, é o nosso refrigério. Está aflito, preocupado, Ele é o nosso socorro. Não desespera, acredite, profetiza a tua vida que você vai vencer. É mais do que vencedor, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece, se estivermos alinhados no centro, na vontade do nosso Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você está escondido aonde? Quem está te protegendo? Você é o homem físico ou o espiritual, que é o nosso Deus? Não, olha, não confia no homem físico, sim, totalmente não. Confia no teu Deus, que nunca te abandonou, está conosco de geração em geração. Ele é o nosso esconderijo, é a nossa sombra, é a nossa proteção, é o nosso escudo, é o nosso baluarte. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Tem armadilha, tem laço contra a nossa vida, mas o Senhor está na frente, atrás, do lado, nos protegendo, nos guardando. Não importa o que arquiteta contra a vida do santo, mas Deus contempla tudo, Ele sabe de tudo, como usava Eliseu para revelar as coisas antes de acontecer. Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Ele nos garantiu que estaremos seguros debaixo das tuas asas, da tua proteção. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das asas estarás seguro. A sua verdade, escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Pode ter 11.000 inimigos contra você, todos vão cair, porque Deus está na tua frente. O general é Cristo, nos dando a vitória. Ele foi com Moisés, ele foi com Eliseu, com Elias, com Davi, com Daniel, com Paulo, com Pedro, com João, com Maria. Ele é comigo, ele é contigo. Acredite, toma posse e valoriza e divulgue ao mundo caído, fraco, sem direção, que o teu Jesus reina, o teu Senhor reina para sempre. Quando você alcançar uma vitória, uma bênção, não se esqueça de exaltar, enaltecer, reverenciar o teu Deus poderoso. O salmista nos revelou também no Salmo 100, ele foi bem claro e categórico, sem divulgar ao mundo: celebrai com júbilo ao Senhor
todos moradores da terra, todos, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto, exalta, adora Ele. Quando você adora, Ele nos dá vitória, livramento, proteção, prosperidade, porque nós nascemos para isso, para adorar, como os anjos adoram, santo, 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 santo é o Senhor. Nascemos para adorar o nosso Deus, não importa a proposta do adversário, do inimigo, maior a proposta que Deus não fez, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, e não chegou ao nosso coração aquilo que Deus tem para nós. Mas o nosso adversário quer nos roubar, ele veio matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Valoriza, creia, acredite e divulgue ao mundo que está fraco, sem direção, que o teu Deus reina e reina para sempre. Entrai pelas portas dele com louvor em seus átrios, com hino, louvai e bendizer o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se em geração. Alegre igreja, você foi comprada, você foi lavada, foi remida pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário, geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido para as mansões celestiais, vive e reina para sempre com o nosso Deus, porque Ele é maravilhoso e é fiel. Vamos voltar comigo lá, Êxodo capítulo 1, versículo 15. E o rei do Egito queria exterminar as criancinhas, que não nascesse mais, então deu uma ordem. Olha só o que ele falou: o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra, o nome da outra Pua, e disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. E as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhe: por que fizeste isso, que guardaste o menino com vida? E as parteiras disseram a Faraó: ei que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já tem dado a luz dos filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que com as parteiras temeram a Deus, estabeleceu casas. Então ordenou o Faraó a todos os seus servos, dizendo: a todos os filhos que nascessem lançai no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Aí começa o nascimento do servo Moisés, do libertador Moisés, que queriam impedir o seu nascimento, mas é um Deus que sabe de tudo, que vê tudo, preparou tudo para o nascimento. O nome Moisés significa tirado das águas. Deus começa um tratamento ali, um trabalho ali, para levantar um grande libertador do povo judeu. Não podendo mais esconder Moisés, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e betumou com betume e pez. Pondo nela o menino, pôs nos juncos à borda do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda no rio. E ela viu a arca do menino dos juncos, e enviou a sua criada, e tomou. E abrindo, viu o menino. Eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse-lhe: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã e a filha de Faraó:
irei eu chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse: vai, e foi-se a moça e chamou a sua mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou, e sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual adotou e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Olha o interessante, amada igreja, como Deus trabalha. Foi lançado no rio, a filha de Faraó o pegou, mandou a própria mãe criar, depois entregou, ele passou a ser um cidadão do Egito, né? Tornando filho da filha de Faraó. Aí começa toda a história. Moisés foi formado no egípcio para ser um futuro faraó. Mas ele tinha algo nele diferente. Sangue hebreu, povo de Deus. Aprendeu tudo no Egito, todo conhecimento, as estratégias de guerra, isso e aquilo, muito mais. Mas ele tinha algo nele, uma compaixão pelos hebreus, porque ele não era egípcio, ele era hebreu. Aí Deus usou aquele homem para libertar o teu povo no Egito. É um daqueles dias, Moisés saiu do palácio e foi no meio do povo, observar, conhecer, né? E lá ele viu a maldade que os hebreus estavam passando. Vamos comigo lá, vamos ler comigo lá, Êxodo capítulo 2, versículo 11. Diz assim: e aconteceu naqueles dias, que sendo Moisés já grande, saiu aos seus irmãos e o atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. Ele ficou indignado. Aquela ira santa, né? Ele não aceitava a maldade. É quando eu e você ficamos furiosos quando vê alguém do mundo maltratando, humilhando o cristão. Moisés tinha sangue hebreu, mas tinha a força dos egípcios. Ele não aceitou aquilo ali, foi lá. Versículo 12. E olhou a um e outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu na areia. E tornou a sair do dia seguinte. Eis que dois varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? A qual disse: quem te pôs a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto ao poço. Moisés praticou um crime involuntário, não foi planejado, aconteceu, ficou revoltado da covardia, da maldade, mas fugiu do Egito. Aí começa o tratamento de Deus. E nesse momento, e nesse período, o povo hebreu começa a suplicar ao Senhor por justiça, por misericórdia. Lá no versículo 23, ele fala assim, ó, e aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, e os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Estava sendo humilhado, sofrendo muito, como já preguei antes. Atentou Deus para os filhos de Israel, conheceu-os Deus.
Aí Moisés estava, capítulo 3, apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, o Horebe, e apareceu-se-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não consumia. Isso chamou a atenção de Moisés. Moisés foi observá-la, que a sarça não se consumia e o fogo queimava. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que virara para lá a ver, bradou-lhe. Deus bradou. Ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ou seja, chamou específico Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Onde Deus está é lugar santo. Onde nós oramos, apresentamos para Deus aquele que se torna santo, a presença de Deus que é santa. Temos que ter reverência, temos que ter respeito. E disse mais: eu sou o teu Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu. Agora eis que o clamor dos teus filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimes. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo e os filhos de Israel do Egito. Aí Moisés, vendo a sua fraqueza, fragilidade como homem, então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Eu quero ser bem abrangente aqui e dizer para nós também temos que libertar o povo da mão de Faraó espiritual, que é o diabo, Satanás, que tem escravizado o povo. Deus nos chama para isso. Como Moisés foi levantado, chamou para esta grande obra, o qual muitos fizeram e trabalharam em função disso. O próprio Cristo, Moisés, Paulo, Daniel, Elias, Eliseu e muitos outros fizeram uma obra do Senhor. Esta obra chegou até nós. Agora nós temos que fazer. Foi nos dado uma ordem. Jesus Cristo, antes de ir aos céus, nos deu essa incumbência de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Como o povo estava sofrendo na mão de Faraó, assim o povo hoje também sofre na mão de Satanás. E Deus conta com a igreja para esta grande missão. Não podemos ser negligentes, dispersos. Temos que ser atento à voz de Deus e praticar a vontade de Deus. O mesmo desafio que Moisés tinha, nós também temos. Mas a questão é, como Deus foi com Moisés, Ele é conosco. Para essa empreitada, esta grande obra, libertar o povo das mãos de Faraó.
Deus conta comigo e contigo para essa grande obra. É uma ordenância, está no imperativo. Eu ir, você ir, nós iremos. Precisamos fazer essa grande obra, o qual o Senhor já fez por nós ali na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, outrora perseguia a igreja, mas teve encontro com o Senhor, ele entendeu essa missão, qual eu e você precisamos entender. Olha o que ele disse, Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me vergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Tem dificuldade? Tem aflição? Olha para Jesus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Não desespere, mas creia, acredite, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Cumpra a tua missão, cumpra o teu chamado, porque nós alcançaremos o favor do nosso Deus. Abra comigo aí a palavra do nosso Deus, Salmos número 90. Vamos estar lendo nesta tarde a poderosa palavra de Deus, viva!